Glória a Deus. Shalom Adonai. Deus abençoe. Que a glória do Senhor nos inunde poderosamente. Que a mão de Deus nos alcance a cada instante, trazendo cura. Que a mão de Deus nos alcance, trazendo vida, trazendo paz. Que a mão de Deus nos alcance, trazendo alegria, trazendo vitória, trazendo renovo. Que a mão de Deus nos alcance, trazendo paz, trazendo descanso. Que a mão de Deus nos alcance trazendo direção. Que a mão de Deus nos alcance trazendo esperança e fé. Que a mão de Deus nos alcance trazendo refrigério, trazendo salvação, trazendo reconciliação. Que a mão de Deus nos alcance, trazendo restituição. Que a mão de Deus nos alcance e mude a nossa história. Sim, quando a mão de Deus nos alcança, as coisas começam a ser modificadas. Porque Ele é o Deus que faz algo novo. Quando a mão de Deus nos alcança, a nossa história começa a ser mudada. Será que nesta noite de sábado, 2 de abril de 2022, você está disposto a começar de novo? Então deixa a mão de Deus te alcançar. Deixa a mão de Deus chegar até você. Deixa a mão de Deus tocar. Deixa a mão de Deus fazer a obra. Ele tem poder. Ele pode. Ele consegue. Eu quero já cumprimentar os que estão conosco. Bem-vindos, Francisca Lima, Joyce Dayana, minha amada esposa Nicleide Montresol, Fátima Cristina, Alci Silva, Silene Sena, Fafá Silva Lima, Ju Grandizoli, Gilberto Bispo, Daniane Melo, Fernanda Rocha, Margarete, Janete Moreira, Assembleia de Deus Vida Eterna, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. E desde já, eu quero combinar com você que você possa participar comigo desta transmissão de hoje, compartilhando, para que mais pessoas sejam alcançadas pela mão de Deus. Hoje, trataremos exatamente sobre isso. Em tempos de crise, ora, é aí que entra a mão de Deus. Se você tem vivido tempos de crise, e a Bíblia fala sobre tempos de crise, pasmem, isso não é surpresa. E nós vamos tratar exatamente sobre este assunto daqui a pouquinho. Nilda Rabelo, Dulce Carvalho, Shirley Alckmin, sejam bem-vindas. Deus abençoe. Nós vamos tratar sobre tempos de crise. O que fazer? Estão previstos? Fazem parte da nossa vida? Falaremos sobre isso daqui a pouco. Mas dá tempo de você compartilhar. Dá tempo de você convidar mais alguém para ser alcançado pela mão de Deus. Permita que a mão de Deus chegue aí onde você está.
Aliás, vamos interagir. Coloque aí nos comentários, por favor. Eliette, seja bem-vinda, Deus abençoe. De onde você está me acompanhando neste momento? Socorro Regis, Maria Coutinho, bem-vindos, Deus abençoe. Escreva aí nos comentários, de onde você me acompanha? Onde estamos chegando nesta noite de sábado? Através das redes sociais, seja aqui pelo Instagram ou pelo Facebook, onde simultaneamente transmitimos a live ao vivo. Depois vocês sabem que eu deixo também à disposição no nosso canal no YouTube. De onde você nos acompanha? Minha esposa, Nicleide Montresol, está comigo aqui em Praia Grande, litoral do estado de São Paulo. Nilda Rabelo de Brasília, Distrito Federal. A Cilei Alckmin é de BH, em Minas Gerais. E você? Colombo, no Paraná, Maria Coutinho. Deus abençoe os paranaenses, em nome de Jesus. Olinda, Pernambuco, terra da minha esposa, Pernambuco. Olinda, por sinal, uma cidade maravilhosa. Francisca Lima é de lá, Deus abençoe. Pati, seja bem-vinda, Deus abençoe. Lucédia de Brito, bem-vinda, Deus abençoe. De onde você nos acompanha neste momento? Carapicuíba, São Paulo, relativamente perto, né, Eliette? Não estamos tão distantes assim, cerca de 100 quilômetros mais ou menos. Gurinhém. Gurinhém fica onde? Em que estado, Margarete? Butiá. Daniele Mello é de Butiá, Rio Grande do Sul. A grande Butiá. Deus abençoe, seja bem-vindo. Tem um grande amigo dessa cidade aí, ele não mora mais aí, mas conheço uma pessoa muito especial que é natural de Butiá. Paraíba. Nuzinha, seja bem-vinda, Deus abençoe. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. De onde mais vocês nos acompanham neste momento? É importante essa interação, a gente vai se conhecendo um pouquinho. Feira de Santana, Bahia, seja bem-vindo, povo da Bahia. Ah, ok, Socorro Regis é do Rio, é de Gurinhém, mas está no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, capital? Pois bem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vá compartilhando. Ana Cláudia Queiroz, bem-vinda, Deus abençoe. Deus abençoe. Daniane, se eu disser aqui, eu vou quebrar a ética. Eu não posso ficar falando o nome de pessoas que não me autorizaram a divulgar seus nomes. É que não é uma cidade tão grande assim, talvez você até conheça, né? A cidade bem pequenininha, Butiá. Gurinhém é na Paraíba, ok. Fico sabendo agora, eu não sabia não. Louvado seja Deus. O povo do Nordeste em peso aqui. Temos uma grande quantidade de pessoas que nos acompanham lá do nosso amado Nordeste brasileiro. Louvado seja Deus por isso. Compartilha aí, meu irmão. Compartilha aí, vamos juntos alcançar mais vidas. Aquiles Lins, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Fico muito feliz. Paula, seja bem-vinda. Deus abençoe. Pessoal que está conosco pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. João Pessoa, na Paraíba. Que legal, Aquiles. Fico muito feliz que possamos estar em tantos lugares ao mesmo tempo e de diferentes regiões do nosso amado Brasil. Às vezes até aparece alguém aqui de fora do país e tudo isso é para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus. E é muito importante que vocês me ajudem compartilhando. Inclusive amanhã nós teremos um momento de gratidão a Deus. Ainda estou pedindo ao Senhor um direcionamento mais específico, mas teremos um momento de gratidão a Deus pelo 730º dia de live. Completaremos exatamente um ciclo de 2 anos ininterruptos de live. Marlene Onofre, seja bem-vinda, Deus abençoe. A primeira live que fizemos foi no dia 30 de março de 2020. Lúcia Jatobá, seja bem-vinda, Deus abençoe. Por isso, agradeci muito a Deus na quarta-feira passada, quando marcamos 2 anos da primeira live.
Fabiane Mota, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vá dizendo aí de onde você nos acompanha, pessoal que chegou agora. Escreva aí nos comentários, por favor, de que cidade você nos acompanha, cidade e estado. Mas a gente fez a primeira live, e quem conhece o nosso testemunho um pouquinho, depois podemos até compartilhar esse testemunho novamente. Arnaldo Lemos, bem-vindo, Deus abençoe. Eu tive aí uma certa discussão de relação com Deus, uma certa DR, sobre fazer live todos os dias. A minha intenção era fazer 2 a 3 por semana. E Deus foi categórico comigo, não me deixou escolha, era para ministrar todos os dias. E aí a partir do dia 2 de abril a gente começou live todos os dias. Todos os dias. Fizemos a primeira, uma espécie de piloto, e depois iniciamos e não paramos mais. E agora, então, por isso, vamos completar 730, que dá exatamente 365 vezes 2. Vamos completar 730 dias amanhã. Exatamente por essa diferença aí de poucos dias, que foi uma DR que nós tivemos com Deus. E obedecemos, obviamente, e seguimos aqui. E para quem não sabe, esta semana, veja como é importante. Maria Joana, seja bem-vinda, Deus abençoe. Maria José Galvão, bem-vinda, Deus abençoe. Povo que está conosco pela primeira vez, bem-vindos. Estamos aqui todos os dias compartilhando a palavra e orando com vocês. Então, amados, escute só como Deus é fiel. Esta semana, preciso dizer isso novamente, já falei, mas não há problema algum em dizer novamente, nem todos ouviram da primeira vez. Eu pedi um sinal a Deus. Afinal de contas, atingimos 2 anos. 2 anos. Todos os dias. Até o trabalhador que tem carteira assinada tira férias. Francisco Moreira, seja bem-vindo. Deus abençoe. Até o trabalhador que tem carteira assinada tira férias depois de 12 meses. Pois é. Completamos 24 meses. Aí eu fui discutir com Deus. Lucimar, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Senhor, é para continuar essas lives todos os dias? O Senhor vai me dar férias? E então, uma irmã, aqui da Grande São Paulo, me manda uma mensagem, sem saber de nada, compartilhando. Ela é da Paraíba, mas está aqui na Grande São Paulo. Então, geograficamente não está tão longe de mim, mas não sabia de nada. Mas o Espírito Santo sabia. E manda um áudio dizendo que não é tempo de parar. Isete, seja bem-vinda, Deus abençoe. Mostrei o áudio para minha esposa. É muito interessante. O principal crivo do nosso ministério é o cônjuge. Sempre. É o principal crivo do nosso ministério. Então mostrei para a melhor parte do casal, dona Nicleide, doutora e professora. E ela simplesmente respondeu com uma única palavra. Tome. Pronto, já entendi tudo. Toinha Tatá, seja bem-vinda, Deus abençoe. Pedi um sinal. Deus dá o sinal através de uma pessoa que não sabia de nada. E com o crivo da esposa. Que crivo maravilhoso. Tome. Então pronto, Eunice Bandeira, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então diante do tome, nós continuamos com as lives. E, inclusive, agradeceremos por isto a Deus amanhã. No 730º dia. E você é meu convidado especial. Gostou, né, Maria Joana? Achou engraçado, né? É engraçado porque é engraçado mesmo. É engraçado como a gente precisa ter, da parte do Senhor, sinais. E eu uso isso como um ensinamento, como uma experiência para transmitir a vocês. Percebam, Deus dá sinais. E não é pecado pedir sinais a Deus. Não é pecado pedir sinais a Deus. Peça sinais quando você tiver dúvidas. Peça sinais quando você precisar de uma prova. Peça sinais quando você precisar de uma confirmação. No caso, não era nenhum assunto polêmico, no meu caso. Não era nenhum assunto grave. Era um sinal para
discernir qual é a direção de Deus. E aquela irmã foi categórica. Eu tenho a lhe dizer da parte de Deus que ainda não é tempo de parar, mesmo com o retorno dos cultos presenciais à normalidade. Eu falei, pronto, parece que ela escutou a pergunta e não sabia de nada. Deus dá sinais. Deus responde orações. Deus escuta quando você clama. Quando você precisar de um direcionamento do Senhor, peça. Jéssica, Maiane, sejam bem-vindas. Deus abençoe. Não fique para lá e para cá sem direção. Peça a Deus um sinal. Deus dá sinais. Já preguei sobre isso, já falei sobre isso. Isso não é novidade para mim nem para você. Mas a experiência, o testemunho também é edificante. Deus dá sinais. Porque eu confesso, meus amados, assim como você, eu sou de carne e osso. Também fico cansado, também fico de mau humor, também fico esgotado, também fico atrasado. Por isso, inclusive, às vezes a live atrasa um pouquinho, como foi o caso hoje, que eu precisei sair para buscar o nosso menino. Mas como a ordem é estar aqui todos os dias, com chuva ou sol, com bom humor ou mal, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, nós obedecemos e prosseguimos. Como o apóstolo Paulo nos ensina, prossigo para o alvo. Jaxelene, seja bem-vinda, Deus abençoe. O mais importante é obedecer. Porque inclusive a Bíblia deixa isso muito claro. Esforça-te, que eu te ajudo. Porque desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Nesta noite, receba esta palavra. Peça a Deus um sinal. E Ele vai te dar. E depois que Ele te der, esforça-te. Seja forte. Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. A palavra de Deus já nos ensina isso. E por causa disto, prosseguimos. Já coloquei aqui a pergunta, e até agora uma única pessoa me respondeu acerca do melhor horário para prosseguirmos com nossas lives. Até então, uma única pessoa me respondeu. Eu vou receber estas respostas e vamos então analisar o melhor horário para prosseguirmos. Vocês me mandam depois no privado e a gente vai seguir o melhor que for possível para todos nós, em obediência ao Senhor. Voltando à palavra, já deu tempo de você compartilhar, já deu tempo de você divulgar aí para os seus seguidores, para os seus amigos, para os seus parentes, para todas as pessoas que puder. E eu quero agora então compartilhar algo da parte do Senhor. Em tempos de crise, sim, há tempos de crise. Josieguina, Deus abençoe. Mas o crente vive tempos de crise? Sim. Sim, o crente vive tempos de crise. Pessoal, mandem para mim depois no privado, para que eu possa ir anotando tudo isso e a gente chegar a um meio termo. Ok? Me mandem, por favor. Queridos, eu estou lendo aqui, mas só para a gente contabilizar depois. O crente vive tempos de crise. Isso é bíblico. Tempos de crise. Isso é bíblico. Percebam o que a palavra de Deus nos ensina. Vem comigo para o livro do profeta Isaías.
Um versículo muito conhecido, mas que talvez você não tenha parado para analisar por este ângulo. É impressionante, eu fico encantado, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu amo as Escrituras Sagradas. Como ela consegue se desdobrar em tantos pontos de vista diferentes. Minha esposa já trouxe aqui uma possibilidade de abrir uma caixinha de perguntas. Daqui a pouco a gente vê como faz isso, que eu também não sei, mas a gente dá um jeito. Gracinha, seja bem-vinda. Sentimento indescritível, seja lá qual for seu nome, seja bem-vindo. Deus abençoe em nome de Jesus. Interessante como a Bíblia, ela se desdobra, ela se renova em diversas maneiras de falar conosco. Isso sem fugir da palavra, sem querer inventar. Renan, ok, Renan, Deus abençoe. Sem querer inventar e sair do texto e do contexto. Mas a palavra de Deus, eu posso ministrar um ano inteirinho, ou mais. Alessandra, seja bem-vinda, Deus abençoe. Sobre uma mesma passagem bíblica sem repetir a mensagem. E eu posso provar isso porque quem me acompanha há mais tempo, 2 anos, né? Eu nunca repeti uma pregação. Mas já ministrei sobre, mais de uma vez, sobre o mesmo texto. Por exemplo, esse texto que nós vamos ler agora, Isaías 43, versículo 2, já falei sobre ele aqui nas lives. Mas não esta abordagem. Aliás, este foi um pedido que eu fiz a Deus. Senhor, se o Senhor quer que eu esteja todos os dias ministrando a palavra, então me dá a palavra. Eu não posso ministrar a mesma palavra de novo. Por quê? Não faz sentido. Eu vou deixar tudo gravado, vai ficar tudo salvo, à disposição. Por que eu vou repetir? Quem me acompanha sabe que eu não repito mensagem, mas eu posso pregar o mesmo texto. Porque a palavra de Deus me permite, ela se renova. Rose da Silva, bem-vinda, Deus abençoe. E se você... Por isso que, mas eu já li a Bíblia. A Bíblia não é um livro, não é um romance, não é um livro de aventura ou de história, que você leu e já conhece. Não. É por isso que Deus fala para Josué. Gilberto, seja bem-vindo. Sheise Cunha, minha filha, seja bem-vinda. Deus abençoe. Não se afaste do livro da lei. Medita nele de dia e de noite para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Ora, dia e noite. E naquele tempo, Josué só tinha o Pentateuco à disposição. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Era o que ele tinha. E já era suficiente para meditar de dia e de noite. E você que tem muito mais? E eu que tenho muito mais? Como diz o salmista no Salmo número 1. Antes tem o seu prazer, isso é Salmo 1, versículo 2. Tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Sheila Gomes, bem-vinda, Deus abençoe. Onde é que está o seu prazer? Olha que pergunta interessante. A Bíblia fala no Salmo 1 que o teu prazer tem que estar na lei do Senhor e você precisa meditar nela de dia e de noite. Ora, se eu vou meditar de dia e de noite, eu vou ler muitas vezes o mesmo texto. Eu, por exemplo, que já estou ficando velhinho, ó os cabelinhos brancos aqui, ó, e uns cabelinhos já faltando aqui, ó. Eu tô entre ficar grisalho e careca. Não sei o que vai acontecer primeiro. Idade chegando. Então são muitos anos. Hélio Enai, Deus abençoe. Sheila Gomes, Deus te abençoe. Então, são muitos anos de caminhada com Deus. Eu nasci no Evangelho. Mas eu já conheço. Tá. Mas olha que interessante. Conhecer e conhecer. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é aqui, mas é aqui. O incrédulo pode ter a Bíblia aqui. Eu preciso ter aqui. E para ter aqui, eu preciso meditar nela de dia e de noite. Camila Volpone, bem-vinda, Deus abençoe. Eu preciso ter a palavra aqui.
Então meditar nela de dia e de noite para ter a palavra aqui. E eu posso, próximo aos 48 anos de idade, dizer que ainda a palavra se renova. Experiência própria. Isvanilda Alves, Deus abençoe, seja bem-vinda. E são 48 anos ouvindo a palavra. Se contar o tempo que eu ouvi ainda no ventre da minha mãe, então já dá quase 49. Porque a criança também, por isso que é tão importante, mamães, gestantes, ensina a criança no caminho que deve andar, que quando for velha jamais se desviará dele. Provérbios 22:6. E isso começa no ventre. No ventre. Porque a criança recebe, a criança ouve, o bebezinho é alcançado pela palavra. Traga a palavra de Deus para o seu filho, traga a palavra de Deus para sua filha. E eu posso afirmar que nesse quase meio século ouvindo a palavra de Deus, a palavra ainda fala comigo. Ainda se renova. Ainda tem direcionamento e revelação. Ana Célia, bem-vinda, Deus abençoe. Então nós vamos tratar de um texto, numa abordagem, num ângulo que talvez você não tenha parado para refletir. E se eu não tinha parado ainda com tanto tempo, é razoável achar que a maioria de vocês também não. Sim, a Bíblia fala em tempos de crise. O crente vai passar por tempos de crise? Vai. E eu fico assim muito impressionado. Como tem crente chorão. Não é para ser chorão. Esses dias eu estava brincando com a minha esposa. A Bíblia nos ensina e muitas vezes engole o choro. Engole o choro. Porque se eu começo a chorar, é o primeiro passo para murmurar. E quando eu murmuro, eu desagrado a Deus. E a Bíblia fala em tudo dai graças. Então engole o choro. Sim, a Bíblia tem ensinamento para isso. Você pode, por exemplo, vou citar um exemplo, eu poderia falar vários. Eu vou dar o exemplo de Josué de novo. Josué estava todo choroso. Tanto que em Josué capítulo 1, a epígrafe do texto diz que Deus fala com Josué e o anima, porque Josué estava desanimado, Josué estava chororô. Porque Moisés morreu, o povo não botava fé no chamado de Josué, estavam procurando um Moisés que já estava morto. E Deus chama a atenção de Josué. Rosana Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. Josué, seja forte. É literalmente Deus pegando e dando uns tabefe na cara de Josué. Acorda, filho. Agora é você. Moisés, meu servo, é morto. Mas eu serei contigo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Márcia Lima, Marleide Dantas, bem-vindas, Deus abençoe. Todo lugar em que pisar a planta dos teus pés eu te darei por herança. Seja forte, corajoso, engole o choro. Sim, muitas vezes você vai ter que engolir o choro. E há muitos outros exemplos sobre isso, quem sabe a gente fala sobre isso um outro dia. Quando eu comentei sobre isso com a minha esposa, ela falou, isso dá uma pregação. E é verdade. Flávia Gonçalves, bem-vinda, Deus abençoe. Paz do Senhor, Marleide, Deus abençoe. Então, tem momento que o crente tem que engolir o choro, inclusive sabedor de que ele vai viver tempos de crise. Cidinha Batista, bem-vinda, Deus abençoe. O crente vai viver tempos de crise. Ei, mas que negócio é esse? Vem comigo para a palavra. Isaías nos ensina o seguinte, no capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelo fogo, pelas águas, primeiro ele fala pelas águas, eu serei contigo. Não é se passares pelas águas, mas quando. Ou seja, tem o tempo da crise. Vai ter o tempo de passar pelas águas, mas eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Águas e rios. Quer dizer, rio é água também. É sinal que você vai passar em mais de um tipo de água. Pode ser que você passe pelo oceano e pelo rio. Água doce e água salgada. Águas e rios. E quando passares pelo fogo, quer dizer, não é só para se afogar, não é só para se molhar, é para se esquentar também. A crise pode molhar, a crise pode esquentar, mas tem crise. E quando passares pelo fogo,
Não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mas não é se você passar pelo fogo, e sim quando passar pelo fogo. Uai, então vai passar por crise. Crise na água, crise no rio, crise no fogo. Crise econômica, crise de saúde, crise de pandemia, crise de desemprego, crise no casamento, crise com os filhos, crise. Mas em tempos de crise, o que eu faço? Eu me levanto e agradeço. Ivo Paiva, Deus abençoe. Bem-vindo. Porque ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e não haja vacas nos currais, e as ovelhas tenham sido tomadas dos apriscos, e nem mantimento nos celeiros, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Márcia, seja bem-vinda. Neta Ivonete, bem-vinda, Deus abençoe. Quer dizer que você vai passar por tempo de crise. O que você faz? Você levanta a sua voz e diz: glória ao Senhor dos Exércitos. EP Oliveira, Deus abençoe, bem-vinda. Porque quando eu passar pelo fogo, ele não vai me queimar, a chama não vai arder em mim. Quando eu passar pelas águas, o Senhor será comigo. E o salmista, ele arremata de uma forma muito especial no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Todo mundo conhece esse salmo, mas parece que esquece. A minha esposa já se entusiasmou com a história de engolir o choro. Ela gostou desse ensinamento. Ficou muito especial no coração dela, essa lição. Alcineide Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Escuta só. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Veja que todo mundo sabe esse salmo de cor, mas não presta atenção no que está escrito. Lourdes, Léo Aires, bem-vindos, Deus abençoe. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Ué, mas o vale da... Você quer falar em crise pior do que o vale da sombra da morte? Que lugar horroroso para se estar. A Nilda nos lembra de um jargão que os crentes usam, né? Que eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Todo mundo conhece essa frase. Mas tem que viver essa frase. Porque existirão tempos de crise. Quer dizer que o crente passa pela crise? Passa. E eu poderia aqui dar uma enorme relação de exemplos bíblicos. Sim. Fazer muita força para lembrar. Muitas vezes Deus nos direciona para a crise. Posso exemplificar com o próprio Jesus. Jesus Cristo foi batizado no Jordão pelo Batista. Foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Uma voz do céu bradou dizendo: este é meu filho, em quem me alegro. E o Espírito Santo o leva para o deserto para ser tentado. Genilda, seja bem-vinda, Deus abençoe. Jesus foi levado para o deserto para passar pela crise. E quem levou? Foi o capeta? Não, foi o Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo pode me levar para a crise? Pode. Sim. O crente, ele é provado na crise. Lorena Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Então você vai passar pelo tempo da crise. Em tempo de crise, o que o crente faz? Engole o choro, para de murmurar e adora. Como é que é? Em tempo de crise, o que o crente faz? Engole o choro, para de murmurar e adora. Aline Rafaela Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Eu vou repetir. Em tempo de crise, o que o crente faz? Para de murmurar, engole o choro e começa a adorar.
Sacrifício de louvor é um ensinamento muito especial que a Bíblia faz e nos traz. Adorar no cenário desfavorável. Adorar quando não vai tudo bem. Lembra da sunamita? Vai tudo bem? Vai tudo bem. E o filho morto. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Mesmo que não esteja tudo bem. Vai chegar o momento de você chegar diante do profeta e abrir o coração e contar o que está acontecendo e pedir ajuda. Tudo bem? Mas sem murmurar, sem abrir brecha, sem desagradar a Deus e dando glória. Jesus Cristo não murmurou quando foi para o deserto. Ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Suki Cabral, bem-vinda, Deus abençoe. Pensa o seguinte, no deserto ele estava exposto ao calor extremo de dia, ao frio extremo de noite. Rei Gomes, Deus abençoe. Exposto a todas essas variações climáticas, sem água, sem comida, possivelmente sem dormir, para ser provado, para ser aprovado na crise. Então o crente ele é aprovado na crise. Você vai passar tempo de crise? Vai! É mentira essa história de que você vai receber Jesus e nunca mais vai ter problema e vai resolver todos os problemas. Isso não é verdade. Isso é mentira. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tenham bom ânimo. Bom ânimo, pois eu venci. Jesus só pode dizer que venceu depois de ter vencido, não é verdade? Ele teve bom ânimo. E eu? Cadê o meu bom ânimo? Elina, bem-vinda, Deus abençoe. Cadê o meu bom ânimo? Cadê o meu bom ânimo? O que é ânimo? Lembra do que eu ministrei ontem? A live está salva, busca lá. Você lembra? Quando o rei Ezequias cobrou ânimo do povo, porque o povo estava desesperado que Senaqueribe vinha contra eles, o rei da Síria, e com um exército muito mais poderoso. Ezequias cobrou ânimo do povo. Sim, eu preciso ter bom ânimo. E Deus mandou o anjo que acabou com o exército de Senaqueribe. E Senaqueribe foge e morre a espada pelos próprios filhos sendo executados. Não bastasse a vergonha, vem a execução. Deus acaba com o inimigo. Mas primeiro, Ezequias, rei de Judá, cobra do povo ânimo. Então eu preciso te dizer, o que é que você tem que fazer em tempos de crise? Não ache que crente não vive crise. Epa! Crise é quase o nosso sobrenome. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 3 de Isaías 43. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Se eu fizer uma leitura invertida, e se o Senhor não for o meu Deus? Então, as águas, os rios, o fogo vão acabar comigo. Mas se o Senhor for o meu Deus. E vem para o versículo 1. Assim diz o Senhor que te criou. Não temas, porque eu te remi. Te chamei pelo nome, tu és meu. É isso que me dá bom ânimo. É a palavra de Deus vindo a mim dizendo, não temas, porque eu te remi. Perdoei o teu pecado. Te chamei pelo nome, tu és meu. Então eu olho para a crise e falo, eu vou em frente. Porque Ele me chamou pelo nome. Porque Ele me remiu. E eu sou dele. É isso que me dá bom ânimo.
Entendeu? Você olha para a crise e fala, eu vou em frente. Você olha para o deserto e fala, eu atravesso. Você olha para o problema e fala, eu vou em frente. Porque Ele me chamou pelo nome. Sheila Cabral, bem-vinda, Deus abençoe. Porque Ele me remiu. Porque eu sou dele. Eu sou do meu amado e Ele é meu. E a sua bandeira sobre mim é o amor. Em tempos de crise, tem gente que acha que nós somos super-homens, super-crentes, super Mulher Maravilha e super-homem. Não existe isso. Só nas histórias em quadrinhos, no cinema. Na vida real, existe crente. Só. O super, que era Jesus, passou por crise. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para enfrentar a crise. Já parou para pensar nisso? Nem Jesus foi poupado. Você acha que vai ser poupado? Ao Pai, Ele não poupou seu próprio filho. Vai poupar você? Ou eu? Não vai nada. Nanda Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Mas ao Pai agradou moê-lo. Ele vai moer você, Ele vai me moer também. Por quê? Porque só no momento em que você moe a azeitona é que sai azeite. Só no momento que você moe a uva é que sai vinho. É no momento do que você é moído no lagar que sai a essência que vai agradar e adorar e exaltar o nome do Senhor. Ilane Cabral, bem-vinda, Deus abençoe. Está na hora do crente entender que vai ter crise, que vai ter prova, que vai ter luta, que vai ter rio, água e fogo. Mas o Senhor será contigo. Vai ter vale da sombra da morte. Vai ter deserto. Vai ter sufoco. Vai ter luta. Vai ter prova. Mas o Senhor continua comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Que esta palavra toque no seu coração, como tem tocado no meu. Sônia Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Que esta palavra fale contigo como tem falado comigo. Em tempos de crise, eu me levanto e digo, eu sei que o meu Redentor vive. Perceba que as pessoas às vezes cantam e se esquecem e não prestam atenção naquilo que estão cantando. Você já deve ter cantado, ou pelo menos ouvido essa canção que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu for curado, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Renata Souza, bem-vinda, Deus abençoe. E o cântico continua dizendo o seguinte: eu não o adoro pelo que Ele faz, não barganha com Deus. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Tem gente que acha que para o crente dá tudo certo sempre. Não é verdade. Faz uma reflexão rápida. Será que crente não morre em acidente? Será que crente não morre em tiroteio? Será que crente não morre em guerra? Será que crente não morre de doença? Quando chega o tempo, morre sim. Será que não morreu crente lá na Ucrânia, nessa guerra? Morreu, com certeza.
Mas é interessante entender o que Paulo escreve aos Romanos: quer vivamos, quer morramos, o importante é que somos do Senhor. Então eu adoro a Deus porque, como o próprio Paulo diz, para mim, o morrer é lucro, o viver é Cristo. Então eu não estou preocupado em morrer ou viver, estou preocupado em adorar a Deus. Fernanda Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Eu não estou preocupado se eu vou viver, se eu vou morrer. Eu estou preocupado apenas em dizer que Ele é meu Deus. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque, para mim, já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou mais eu quem vive. Quer vivamos, quer morramos. Isso é Paulo escrevendo aos Romanos, é Paulo escrevendo aos Gálatas. Perceba como o apóstolo traz ensinamento. Paulo é muito claro em relação a esse tema. Pode observar. O importante é entender que para mim, ora, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Paulo não estava preocupado, porque para o mundo ele já tinha morrido. Esse é o auge de quem já passou por todo tipo de crise. E Paulo enfrentou todo tipo de crise desde o início, quando Saulo tem aquele encontro com o Senhor no caminho de Damasco, e ele fica cego, e ele fica 3 dias sem comer, sem beber. Deus fala com Ananias: vai até a rua direita onde ele está, põe as mãos sobre ele para que ele torne a ver, porque eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Uai! Saulo ainda não tinha nem começado e Deus já falava para Ananias: eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Dani Fernandes, Tamiri, sejam bem-vindas, Deus abençoe. Você já parou para pensar que Deus vai te mostrar o quanto importa sofrer pelo nome dele? E olha que Paulo é um ícone do Novo Testamento. Por todas as cartas que ele escreveu e por tudo aquilo que ele representou durante a história da igreja primitiva, em todos os seus anos de ministério. E Deus falou para Ananias, quando Ananias estava meio reticente: eu vou pôr a mão, ele persegue crente, ele mata a gente. Eu mostrarei o quanto importa sofrer, crise. Paulo passou por apedrejamento, por naufrágio, Paulo foi picado por víbora, Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, Paulo foi açoitado. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Crente, eu finalizo com esse pensamento. Não vem com história, já falei demais, hoje acho que eu até me empolguei, me perdoem, 48 minutos, passei do tempo. As nossas lives não são tão longas assim. Me entusiasmei um pouco. Bom, hoje é sábado, hoje pode um pouquinho, né? Não ache que você não vai sofrer. Minha esposa aqui lembrou da história de Jó. Precisa falar mais alguma coisa? Perdeu tudo, e os filhos? Os 10 de uma vez. Caiu a casa na cabeça deles, matou todo mundo. Perdeu camelos, perdeu rebanhos, perdeu tudo. Crente, essa palavra é para o crente. Não ache que você não vai sofrer. Ana Cláudia, bem-vinda, Deus abençoe. Agora entramos numa situação meio crítica. Enquanto tem um monte de live falando por aí que você vai ser abençoado, cheio, renovado, vai ganhar isso, aquilo, casa, carro, chave, pá, eu estou dizendo que você vai sofrer? Xiii, acho que vai todo mundo para a live do vizinho. Só que eu não posso fugir da Bíblia. A Bíblia fala que você vai sofrer. Porque o poder, olha o que Paulo escreve. Paulo foi expert nesse assunto. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que a igreja hoje não tem poder. Porque não se permite aperfeiçoar na fraqueza. E Paulo arremata dizendo: porque quando eu estou fraco, quando eu estou sofrendo, é que eu sou forte. Quando eu estou sofrendo, é que eu sou forte. Betânia Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Agora que o povo vai mesmo para a live do vizinho. Porque lá tem bênção, aqui eu estou falando sobre sofrer. Mas sofrimento que traz poder. E é por isso que muito me surpreende
uma igreja do século XXI que não tem poder. Ora, não quer sofrer, não quer passar pela crise. Em tempos de crise, sim, engole o choro, ergue a cabeça e vamos marchar. Pai, muito obrigado por todas estas vidas que estão conosco. Muito obrigado pelos pedidos de oração que estão nestes cadernos. Eu quero apresentar cada um deles de uma forma muito especial neste fim de noite de sábado, entregando nas tuas mãos as necessidades. Vem com a tua mão poderosa, vem com o teu braço forte e alcance cada um deles, em nome de Jesus. Traz a resposta na família, no ministério, traz a resposta na saúde física, mental, emocional, espiritual. Traz a resposta nas causas na justiça. Elimeire de Jesus, bem-vinda, Deus abençoe. Traz a resposta, Senhor, no trabalho, nas finanças. Traz a resposta, Senhor, que vem do céu. Mesmo em tempos de crise, o Senhor é Deus de resposta. Muito obrigado, Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Estamos encerrando. Deus te abençoe. Ana Silva, bem-vinda. Quem chegou atrasado não tem problema, a live fica salva, você pode assistir de novo depois, pode encaminhar, pode compartilhar. Fica com Deus. Encontro marcado amanhã, você é meu convidado para uma live especial. Você é meu convidado para uma live especial. 730 dias de live, exatos 2 anos ministrando. Fica com Deus, a gente se encontra amanhã. Meu abraço, bom descanso, ótimo domingo e até amanhã, se Deus quiser. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no coração, um cheiro para todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. É isso aí, Tamires. Fica salvo no Instagram, no YouTube, no Facebook e ainda manda o link no WhatsApp para quem quiser. E no Telegram também. Tem o nosso canal no Telegram, ok? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Escute. O que tinha em Pentecostes, eu quero aqui. Ana Cláudia, obrigado por me seguir. O que tinha em Pentecostes, lá em Pentecostes. Rejane, Deus te abençoe, bem-vinda. Eu quero aqui. Mas para passar e receber o que tinha em Pentecostes, tem que superar a crise. Você quer o que tinha em Pentecostes? Andréa Paz, bem-vinda, Deus abençoe. Tem que superar a crise. Pensa nisso. Até amanhã.